Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Queria convidar vocês a abrirem Lucas 16. Na segunda-feira eu fiz uma apresentação dessa passagem, mostrando como nós estudaríamos, nós abordaríamos essa passagem tão paradigmática da Bíblia. Passagem única. Ela está somente no Evangelho de Lucas. Eu expliquei aos irmãos na segunda-feira que muito se fala no meio dos estudiosos da Bíblia se nós estamos aqui diante de uma parábola ou se Jesus de fato conta um fato. Mas independente de ser uma parábola ou não, os ensinos que provêm são absolutamente os mesmos. Essa realidade que vemos em muitos dos sermões de Jesus, que existem dois caminhos, que existem duas portas, que existem dois caminhos e que existem dois destinos completamente distintos em relação a toda a humanidade. Toda a humanidade. Independente da etnia, independente do credo, existem apenas dois caminhos e que esses dois caminhos irão inevitavelmente desaguar em dois destinos eternos. E nós começamos abordando a realidade do inferno na segunda-feira. Hoje o nosso intuito é falar da realidade do céu. Mas já apresento logo para os irmãos o título do nosso estudo, para que os irmãos compreendam de maneira mais bíblica. O que rivaliza com o inferno não é o céu, mas a Bíblia nos apresenta no texto de Apocalipse um novo céu, ou novos céus e uma nova terra. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Novos céus e a nova terra. Como a Bíblia nos apresenta essa promessa que motiva e que deveria, motivar as nossas escolhas diárias e nos fazer refletir constantemente sobre o que fazemos, o que falamos e inclusive sobre aquilo que tem lugar no nosso pensamento, porque haverá um dia de prestação de contas, aonde o falar, o agir e inclusive o pensar serão todos pesados e cada um receberá aquilo que plantou durante a vida. E é importante, irmãos, que a gente perceba que essa realidade ela está mais próxima do que muitas vezes nós imaginamos. Principalmente hoje, que é uma sexta-feira, nós costumamos chegar a esse dia, e a maioria das pessoas costuma ter suas obrigações de segunda a sexta, e a ideia é de que o final de semana está chegando. Para alguns é motivo de se entregar a farras, mas para outros é motivo de abraçar um descanso, como se esse descanso fosse aqui na terra. E nós, como cristãos, precisamos ser constantemente relembrados que essa terra nunca será um lugar de descanso para nós, independente do dia. Então aqui eu quero fazer a leitura dessa passagem com os irmãos até Lucas 16, do versículo 19. A gente vai ler, se Deus nos guia aqui, o Senhor nos guia aqui, a lermos até o versículo de número 24. E depois nós iremos falar sobre essa realidade ao longo de alguns textos da Bíblia, do novo céu e da nova terra. Amém? Quando se encontraram, Lucas 16, o rico e Lázaro. Ora, havia um certo homem rico que
que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Segunda-feira eu já falei para os irmãos, mas em atenção àqueles que não estiveram segunda, a ideia de púrpura aqui é algo assim a se notar, porque a púrpura era muito rara, era uma espécie de tinta que você tinha que extrair de crustáceos que ficavam no fundo do mar, e era algo assim muito raro, e só pessoas muito ricas é que tinham acesso a esse tipo de tecido dessa cor de púrpura. Para você ter uma noção, os senadores romanos é que se vestiam dessa forma. Então só aqueles que fossem muito ricos é que teriam acesso ao que está descrito aqui. Esse é o intuito de Jesus, de mostrar a realidade aparentemente privilegiada desse homem aqui na terra. E ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E preste atenção, e que todos os dias, não apenas no final de semana, não apenas alguns dias, mas todos os dias se regalava esplendidamente. A ideia de se regalar significa ele satisfazia os seus desejos constantemente, porque ele se via nessa condição de fazer o que queria, e assim ele se entregava. Inclusive, a Bíblia deixa claro aqui nessa passagem de que esse homem era um homem religioso, pois ele vai chamar Abraão de pai, e só uma pessoa que fosse religiosa faria isso. Um segundo ponto em relação a essa riqueza é que para os judeus do Antigo Testamento, nessa época de Jesus, a riqueza ela era consequência da bênção de Deus. Quando Deus queria abençoar alguém, essa pessoa se tornava rica. Então, a teologia da prosperidade de hoje, de grande parte das igrejas evangélicas, ela não surgiu há alguns anos atrás, mas ela sempre esteve presente naqueles que se relacionavam com Deus da maneira errada. Versículo 20, aqui a gente começa a ver o contraponto. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. E nós já vemos aqui, já podemos notar, e é por isso que muitos teólogos, muitos estudiosos dizem que Jesus estaria contando uma história verídica e não uma parábola, porque em nenhuma parábola há um nome, há uma pessoa que recebe nome. Então, se aqui for uma parábola, seria a única parábola em que alguém recebe um nome, que é o caso aqui de Lázaro. Coberto de chagas. Chagas, todos vocês sabem, são feridas abertas. Ele tinha o seu corpo coberto de feridas abertas. E ele jazia. A ideia de jazer significa estar perto da morte, estar em um sofrimento constante. Como nós lemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a ideia de jazer é essa. Ele ficava deitado em sofrimento constante na porta daquele multimilionário. E que a gente vai perceber no decorrer da história que conhecia ele, mas que não o ajudava. Imagine, ele era multimilionário, ele tinha Lázaro na porta, com dor e sofrimento constante, mas ele não ajudava. Ele só se preocupava em satisfazer a si mesmo. E depois a gente vai ver como é perigoso. E satisfazer aqueles que ele gostava. Porque às vezes a gente aprende em algumas igrejas que diz, não, se você é um bom marido, se você é um bom pai, se você é um bom filho, se você é um bom amigo, você é uma pessoa que vai para o céu. Não necessariamente. A Bíblia diz que se a gente ama só os que nos amam, não tem diferença nenhuma da gente para o ímpio, porque o ímpio também tem esse tipo de sentimento. De ajudar as pessoas que ele gosta. As pessoas que de alguma forma podem te retribuir. Então aqui
ele estava coberto de chagas, ele estava sofrendo na porta. Jesus faz questão de frisar, ele não estava sofrendo em qualquer lugar da cidade, ele estava na porta da casa desse homem rico, que olhava para ele como alguém invisível. Nossa sociedade está sofrendo desse mesmo mal. Parece que as pessoas, algumas são invisíveis, coberta de chagas, sofrendo. E olha que coisa interessante, enquanto esse rico se regalava, Lázaro desejava, ele não tinha, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele desejava. E aqui é importante, eu falei sobre isso, aqui é só uma retrospectiva do que foi dito na segunda-feira. Há uma ligação bem próxima sobre o que nós já estudamos em Lucas 15, que fala da parábola do filho pródigo. Se lembra que o filho mais novo, quando ele se viu numa fome, é dito que ele desejava comer as alfarrobas que davam aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Essa é a mesma figura que Jesus retrata aqui. Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E agora, para o susto de alguns, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aí parece que aqui, porque a visão que a gente tem de cachorro hoje em dia é uma visão completamente antibíblica. Os cachorros, na época de Jesus, eles eram chamados de carniceiros das ruas. Eles comiam lixo e resto de animais e resto de carne morta pela rua. E a ideia de cachorro é a ideia de um animal feroz que morde, como nós já lemos em Mateus, quando é dito para não dar as coisas santas aos cães, para que eles não se voltem para nós e nos mordam. Então essa é a ideia bíblica. A ideia hoje de que o cachorro é aquele animalzinho que a gente tem em casa, que a gente faz um carinho e que ele lambe como uma demonstração de afeto, não é o que Jesus está colocando aqui. Eu não sei se vocês já tiveram um machucado. Quem aqui já conheceu um remédio chamado Metiolate? Que a mamãe dizia, não vai arder. E ardia mais do que o perfume de Paulinho. Então, quando você passava aquele líquido que era para fazer asepsia, para que não inflamasse o lugar machucado, o que acontecia? Ardia. Agora você imagina a saliva de um cachorro numa ferida aberta. Você acha que dói ou você acha que é um carinho? Então Jesus está querendo mostrar aqui o ápice do sofrimento. E não mostrando que esses cachorros eram os amiguinhos de Lázaro e que diminuíam o sofrimento dele. Não, a figura não é essa. A figura é, o desprezo era tão grande, e o desprezo vinha inclusive da parte dos próprios cachorros, que não respeitavam ele, que vinham para cima dele e lambiam as suas feridas, causando uma dor ainda maior. Não bastava só a ferida, mas os cachorros eles vinham para literalmente atazanar a Lázaro. Pastor, os cachorros hoje são assim também? Depende. Então, cuidado. Versículo 22. Aconteceu, olha que coisa. Você já pensou no dia da sua morte? Tem gente que não gosta de ouvir falar disso, né? Parece que hoje esse assunto é um assunto assim, indesejado na igreja. Parece que quando a gente fala desse assunto, Deus me livre. Eu fui para a igreja para receber uma, sabe? Para me sentir melhor. E o pastor está falando lá que eu vou morrer, não vou mais. Irmãos, vocês conhecem algum Highlander? Highlander é um filme que ficou muito conhecido, que falava de um ser que não morria. Mas até no filme Highlander, os imortais morriam quando se decepava a cabeça com uma espada.
Mas parece que os crentes de hoje, eles vivem como se nunca fossem morrer. E o mais assustador, eles morrem como se nunca tivessem vivido. Eu estava lendo as notícias de hoje e teve um assalto a um carro próximo aqui, perto de Nazaré. E uma senhora, nutricionista, ela foi alvejada com um tiro. E na notícia dizia que ela, eu não sei como ela está agora, ela estava na emergência, até onde eu tinha lido, estava em estado grave. Ela dizia para as pessoas: não me deixem morrer, não me deixem morrer, não me deixem morrer. E eu falei sobre isso recentemente. Por que a pessoa tem tanto medo? Porque ela não tem essa segurança do que a gente vai falar hoje aqui, que é a realidade do céu, para aqueles que vivem em Cristo. Então aqui aconteceu, porque a morte ela é assim, ela acontece, mesmo para aqueles que estão hoje no hospital, em um leito, onde o médico diz: olha, ele não tem quase chance nenhuma de vida, provavelmente ele vai morrer nessa noite. Às vezes essa pessoa que parece que vai morrer essa noite, vai viver ainda 10 anos. E que quem acha que vai viver 10 anos, não vai passar dessa noite. Porque quem determina isso é o Criador. Não é a medicina, não somos nós, não é o nosso pensamento positivo. Não, vai dar tudo certo. Às vezes a pessoa vai passar por um procedimento cirúrgico, um procedimento médico, e aí os médicos dizem: olha, esse procedimento é grave, há uma probabilidade de 50% da pessoa morrer ou 50% de sobreviver. Aí o crente diz: não, eu tenho certeza que meu Deus vai fazer ele viver. Você sabe mesmo disso? Deus te falou? Ele mandou o anjo Gabriel te dizendo: eis que te digo assim, ele irá viver? Como é que você sabe? Seu pensamento positivo e nada é a mesma coisa. Nós podemos orar pedindo a Deus que tenha compaixão e misericórdia, mas Deus não é obrigado a fazer o que pedimos, mesmo se a gente se acha obediente. Mas eu estou fazendo tudo certinho, aí eu estou assim com moral com Deus, eu peço, Ele faz. Ninguém tem moral com Deus. Não há um justo sequer. A gente sempre se apresenta diante de Deus como culpados. Nos apresentamos diante de Deus como culpados que foram perdoados sem merecimento algum, pela graça que nos alcança pelo sangue do Filho de Deus que morreu na cruz, Jesus Cristo. Então, cuidado quando você se achar melhor do que o outro. Você não é. Não somos. Aconteceu morrer um mendigo. Olha, quem morreu primeiro? O mendigo. A vida dele era tão ruim, ainda bem que ele morreu. Pelo menos eu não vou ter mais o desprazer de ver esse homem na minha porta, fedendo. A ideia da gente não é assim? Fizeram uma pesquisa no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era uma cidade que o prefeito era um pastor evangélico. Ele não seguiu o evangelho, era do falso evangelho para ser prefeito, né? Então esse prefeito, que supostamente era evangélico, sobrinho do Edir Macedo, fizeram uma pesquisa no Rio de Janeiro, que era tido como uma das cidades que tem mais evangélico até hoje no Brasil. É de lá que vem esse papa das heresias do Brasil, que é o Silas Malafaia. E foi feita essa pesquisa dizendo assim: o que você acha dessa frase? Bandido bom é bandido morto. Mais de 60% da população dizia que concordava. Inclusive evangélicos. Então, quando às vezes a gente ouve notícias, houve uma rebelião do presídio e morreu 100 pessoas que estavam lá presas. Ah, pelo menos esse povo aí morreu. Pessoas fossem soltas, ia fazer mal a outras pessoas. Você é uma pessoa que você podia ter evangelizado, essa pessoa podia ter se arrependido, ido para o céu. Ou você se esqueceu do ladrão da cruz?
ele merecia estar numa prisão. E o caso do crime dele foi tão grave que não era nem prisão. Foi uma pena capital, pena de morte para ele. E ele disse, a gente merece tal pena. Eram dois. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, diante do arrependimento daquele ladrão. Por isso, cuidado com o seu achismo. Cuidado, porque muitas vezes pensamos em algumas pessoas como merecedores do céu e outras não. Ninguém merece o céu. Todo mundo que vai para lá é graça imerecida. Mas a graça imerecida, ela não é uma graça qualquer. Ela é uma graça que salva e santifica. Aquele ladrão da cruz teve algumas horas para ser santificado. Ele não morreu imediatamente depois do diálogo com Jesus. Ele ainda ficou vivo. E ele ficaria vivo sofrendo mais algumas horas, talvez dias. Segundo os livros históricos, a crucificação era uma morte extremamente temida, porque ela era uma morte onde a pessoa sofria muito e durante muito tempo, diferente da decapitação, que a pessoa simplesmente era decapitada e morria rapidamente. Na crucificação não, a pessoa ficava agonizando horas e algumas pessoas chegam a dizer dias, até morrer por asfixia. Por isso que quebraram as pernas dos ladrões para que eles não entrassem no sábado judaico, e aquele sábado era um sábado especial, era a Páscoa para eles. Então quebraram a perna deles. Jesus já tinha morrido, já tinha entregue a sua vida, e aquele ladrão teve as suas pernas quebradas, mas ele não renegou a sua fé. Por isso que cuidado quando você usar o ladrão da cruz para justificar alguém que você gosta, que está internado no hospital, que nunca demonstrou qualquer afeto por Cristo, nunca quis nada com Jesus, mas aí você acredita que no último momento aquela pessoa piscou o olho e foi para o céu. A Bíblia nunca mostrou alguém que foi para o céu assim. Nunca. Nem o ladrão da cruz. O ladrão da cruz olhou para Jesus, ele estava crucificado como Jesus, e ele disse: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi o ladrão que disse isso. A iniciativa partiu dele. Não é o evangelismo de hoje nos hospitais, que chega num leito e diz aí, você sai da perto para morrer, você quer ir para o céu ou para o inferno? Olha, se você quer ir para o céu, eu vou te repetir uma oração, escreve meu nome, Jesus, no livro da vida, pisca o olho se você quer ir para o céu. Aí a pessoa piscou o olho, aí você pega, como muitos fazem, e anota, ganhei mais uma alma para Jesus. Como assim? Quer dizer que a salvação é um piscar de olho? Como é que está escrito na Bíblia, sem santificação ninguém jamais verá o Senhor, e a gente traduz, e a gente faz com que o evangelismo seja isso? É assustador, né? Mas isso é para diminuir o nosso senso de responsabilidade. Se a gente entendesse como nós somos responsáveis por propagar o Evangelho, pois é o único meio de salvação, a gente se dedicaria mais. Então o diabo, ele sabe como fazer, criando essa falsa sensação de salvação, tanto para aquele que passa, que é mais responsável, quanto para aquele que recebe. Não, aquele camarada disse que meu nome estava escrito no livro da vida, então eu estou tranquilo. Não me arrependi de nenhum pecado e morro. Você acha que eu fui para onde? Jesus diz: sem arrependimento, todos de igual modo perecereis. E aí a pessoa morre sem arrependimento porque fez uma oração repetida de outro, que não é oração, mas é reza. Ela crê que foi para o céu. Você acha que essa fé salva? Ou ninguém nunca leu o livro de Tiago? A fé sem obras é morta. Sabe, parece que a Bíblia, parece não, de fato a Bíblia é usada por muitos
dos que se dizem evangélicos por mera conveniência. Pega alguns versículos que lhes são convenientes e trabalham em cima dele, desprezando outros. Cuidado, irmãos, porque isso é uma posição muito perigosa. A Bíblia diz que essas pessoas que pervertem as Escrituras, elas estão condenadas. Então aqui morreu o mendigo. O mendigo morreu. O mendigo morreu, irmãos, e nem fala que ele foi sepultado. Provavelmente o corpo dele ficou jogado. Talvez, alguns dizem, os próprios cães vieram se alimentar da carne dele. Já estavam acostumados a lamber a ferida. Não fala que ele foi enterrado, não. Ele morreu. Morreu o mendigo. E ele foi levado pelos anjos para o céu, que aqui na Bíblia é retratado como o seio de Abraão, porque o pano de fundo é um pano de fundo judaico. Então, eles entendiam que Abraão é aquele que recebeu a promessa, e como o patriarca era aquele que receberia os seus herdeiros, aqueles que são seus filhos. Abraão, eu farei você pai de multidões. Então, essa é a ideia, mas aqui é Cristo. Esse seio de Abraão é um paradigma para falar do Messias. Morreu também o rico que acha que nunca vai morrer. As pessoas hoje em dia usam de tanta parafernália para se embelezar. São cirurgias plásticas, medicamentos, cosméticos, tudo para aparentar não ter a idade que tem, para que vivam mais, como se nunca fossem morrer. A morte iguala a todos, rico e pobre. Bom, você pode ser enterrado num túmulo de 100 mil reais, ou você pode ser enterrado como indigente. Os dois estão mortos para ser enterrados. E aqui nós vemos, esse homem vivia regaladamente, esplendidamente, mas chegou o que ele nunca esperava que chegasse. O quê? A morte. A morte chega. Inclusive para aqueles que têm muito aqui na terra. E ele foi sepultado. E provavelmente foi um grande sepultamento, como a gente já viu. Segunda-feira eu disse, quando pessoas famosas são sepultadas, existem velórios de 2 dias para que as pessoas possam, entre aspas, honrar o morto. Ele foi para um bom lugar. Ele foi para onde? Você acha que no enterro desse milionário, desse bilionário, desse trilionário, alguém imaginava que ele estava sofrendo no inferno? Porque a descrição vai vir logo a seguir. O irmão Paulo que está ali e trabalha com isso, você já viu, irmão Paulo, alguém enterrando o morto dizendo agora ele está sofrendo no inferno? Eu nunca vi. Pode ser a pior pessoa do mundo. Pode ser um homicida, estuprador, ladrão. O que você pensar dessa pessoa de perverso, essa pessoa fez. Mas quando enterra, Deus deve ter um bom lugar. Um bom lugar. Como assim? Ele morreu. Foi sepultado. Lázaro não foi sepultado, mas ele foi. No inferno, já começa assim Jesus. Não tem, sabe? Ô Jesus, como é que vai ser? Uma coisa assim para... Vai ter um aperitivo, uma entrada, para poder... Não vai direto assim não, Jesus, porque assusta. No inferno. Não diz que descansou a alma, como os testemunhos de Jeová e adventistas. Morreu, está dormindo até o juízo final. Não, já é inferno. E a ideia bíblica é, há uma antessala do céu e uma antessala do inferno. De maneira que vai ter o juízo final, vai. Mas quando a pessoa já morre hoje e desde sempre,
Quando a pessoa morre, já vai ou para o sofrimento ou para a alegria. Independente do juízo, porque o juízo daquele grande dia, que a gente chama de juízo final, é um juízo declaratório. Deus escolheu que fosse assim, mas o sofrimento já começa, ou a alegria já começa logo depois da morte. Por isso que os cristãos não retrocediam e não retrocedem até hoje diante da ameaça do martírio, mas morrem declarando a sua fé em Cristo Jesus e são recepcionados por Ele no céu. Ainda hoje nós ouvimos a respeito da morte de cristãos todos os dias. Não sai na grande mídia, por quê? Porque não é interessante. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então é isso que eu quero que vocês vejam. Lázaro, ele viu, ele está no inferno. Ele que tinha tudo de bom aqui na terra, ele está lá sofrendo, de repente ele olha para cima. Essa é a cena que Jesus está escrevendo. Ele está num sofrimento indescritível. Não dá para descrever com palavras. A ideia aqui é só para a gente ter uma noção. O sofrimento está muito grande. Ele olha para cima e ele vê Lázaro. Aqui a gente percebe, ele conhecia Lázaro. Aquele que ficava na porta dele com fome e ele não dava nada. Enquanto isso ele fazia festas todos os dias e se banqueteava todos os dias com os seus amigos e os seus familiares. E Lázaro sofrendo lá. E agora ele vê Lázaro. Então clamando disse: Pai Abraão. E aqui você percebe que esse homem era um homem religioso. Era uma pessoa que a gente encontraria hoje. Ele diria para você e para mim: Pai do Senhor Abraão, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diria isso tranquilamente, para chamar Abraão de pai. Pai Abraão. Como os fariseus no Evangelho de João, capítulo 8, se eu não me engano, ele diz: nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos. Jesus disse: de Abraão? De Deus? Vocês são filhos do diabo. Jesus não falou isso para um grupo qualquer não. Ele falou isso para os mais religiosos da sua época. Pessoas que facilmente seriam ovacionadas pelos outros como pessoas extremamente espirituais. Então aqui Jesus mostra essa realidade. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Misericórdia? Não. Tem dois momentos que você tem que prestar bastante atenção na sua vida: misericórdia e juízo. Hoje é o dia da misericórdia. Hoje. Depois, juízo. 100 anos. Vocês sabem o que são 100 anos? 100 anos são exatamente 36.500 dias, se eu não me engano. Não é isso mesmo? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. As pessoas olharam para Noé construindo a arca. 100 anos. Deus disse para Noé: entra na arca. Noé entrou. E Deus fechou a porta. A arca é uma demonstração do juízo vindouro. Foi um juízo parcial. Por quê? Porque Deus ainda, por meio de 8 pessoas, repovoou a terra. Mas agora não. E agora não é mais água, agora é fogo. E não tem mais oportunidade. Porque Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Esses que a gente conhece passarão. Inclusive eles vão fugir da presença de Deus, é o que está escrito em Apocalipse. Abraão está lá, Lázaro está lá, e a pergunta é: eu e você estaremos nesse local que a gente conhece como céu, e que eu gostaria de apresentar para vocês. Até agora foi a introdução.
Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. São vários os textos que falam. Eu sei que o texto que mais fala do céu é Apocalipse 21, mas existem outros. Vamos passear por eles também. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo também 11. Olha que coisa interessante. Hebreus 11. Todos esses morreram na fé. E a pergunta é, eu e você vamos ser assim? Vamos ser como esses homens descritos aqui no capítulo 11, mulheres, que morremos na fé? Percebe por que é descrito que a vitória que vence o mundo é a fé? Percebe por que é dito que temos que batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos? Então em Hebreus capítulo 11, versículo 11 também, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade. Como assim? De um, aliás, já amortecido. A ideia aqui é de Isaac. Isaac já estava morto. Ela não poderia gerar Isaac, mas ele foi gerado pelo poder de Deus. E aqui é uma prefiguração de Cristo. Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Sabe quem faz parte dessa posteridade? Eu e você, se somos cristãos. A Bíblia diz de maneira muito clara na carta, tanto em Romanos quanto em Gálatas, que a descendência de Abraão não são os judeus, são os cristãos. Existiam descendentes de Abraão entre os judeus, existem até hoje, podem existir judeus que acreditam em Cristo da maneira correta, eles podem ser salvos, mas pelo Evangelho. Sem o Evangelho não há salvação. Então, quando Cristo vem, aquilo que era sombra é visto agora claramente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio ou através de mim. Agora no versículo 13, para a gente concluir essa passagem. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Percebe, irmãos? A gente fala de vida eterna, a gente fala de ausência de sofrimento. E é por isso que a falsa igreja cresce tanto. Por quê? Porque ela pega essas promessas, que são promessas bem claras, reservadas para esse período de tempo chamado consumação, onde há o céu e há também o que falamos na segunda, o inferno, e querem aplicar hoje, como se o céu fosse aqui na terra. Não, o céu não é aqui na terra. Aqui na terra, os santos têm aflições. Os ímpios se regalam, mas os santos têm aflições. Devemos ter bom ânimo, devemos morrer na fé. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que morrem em Cristo. Por quê? Descansam. Eles lutaram muito. Eles seguiram o que Jesus falou em Lucas, mais precisamente, se eu não me engano, capítulo 13, quando ele diz, respondendo um que se aproxima dele, e diz: mestre, são poucos os que se salvam. Jesus então responde com um verbo no grego, que a tradução para o português não pega toda a essência do que Jesus fala. E nós lemos o seguinte, na maioria das traduções, eu creio que em todas as traduções do português: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Está escrito lá em Lucas 13. Mas o verbo é um verbo que é traduzido como agonizar. É um sofrimento, é um esforço que nos trará um desgaste tão intenso que a gente quase desfalece. Não é apenas um esforço, como, não, eu vou levantar aqui
uma cadeira, um esforço que eu fiz, eu subi uma ladeira e cheguei lá em cima cansado. Não, não é esse esforço. É um esforço que você quase desfalece. Agonia, agonizar. Então aqui é importante que a gente entenda isso. Ainda em Hebreus, só para a gente passar para outro livro, entendendo essa realidade do céu. Capítulo 12 de Hebreus, versículos 26 e 27. Diz o seguinte: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Percebe? Ele está falando do que aqui? Do céu. São essas coisas que não são abaladas. Lá no céu é a descrição de João. Não há choro, não há dor, nada vai abalar o céu. No céu é uma perfeição indescritível. E eu gostaria agora de trazer para os irmãos um testemunho. Esse testemunho é válido, porque é bíblico. A única pessoa que foi para o céu e voltou. Quem é? O apóstolo Paulo. 2 de Coríntios 12, vamos lá rapidinho. Para você entender um pouco. O apóstolo Paulo descreve essa experiência única. Ele só teve uma vez essa experiência. Eu estou falando isso porque a gente vive num momento onde as pessoas elas tratam Deus como se fosse um ser qualquer. Não, o Espírito Santo me acordou hoje de manhã, eu disse: ó Espírito Santo, eu não estou afim de conversa, depois fale comigo. É sério? Você acha mesmo que essa pessoa estava com o Espírito Santo? Porque Isaías, quando ele viu um pedacinho da roupa de Deus, ele tremeu e pensou que ia morrer. Aí uma pessoa diz que foi no céu, ou que foi no inferno, ou que Jesus apareceu para ela e levou não sei aonde. E você acredita? É sério que você acredita? Então você nunca leu a Bíblia. Porque a presença de Deus faz todos estremecerem, até anjos caídos. Então cuidado com o que você tem ouvido por aí. Versículo 1 do capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Aqui a gente vai ouvir de primeira mão a respeito de alguém que foi no céu e que está lá agora. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem. Paulo não queria, a humildade de Paulo, ele não queria nem dizer que era ele, mas ele acaba dizendo: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, percebe? Paulo teve essa experiência há 14 anos atrás, não era algo que Paulo tinha toda hora. Há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu, porque, mais uma vez, aqui é um judeu que está falando. O apóstolo Paulo, ele era judeu, e do ponto de vista judaico, ou no Antigo Testamento, existem 3 céus. Por isso que a palavra céus é no plural. O céu, que a gente conhece, né, como atmosfera, esse céu que é esse interregno de espaço, né, entre o chão e o final, né, do planeta, né, que é curvo, esse céu curvo. Existe o segundo céu, que é o céu onde vivem os elementos espirituais. Anjos e demônios transitam nele. E existe o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Então, aqui é o terceiro céu. É o que a gente está vendo lá em Lucas 16 como o seio de Abraão, são sinônimos. Seio de Abraão, terceiro céu, são sinônimos, é a habitação de Deus. Conheço um homem, ele foi lá ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi uma experiência tão diferente, tão transcendente, que Paulo não sabia nem descrevê-la. Ele não sabe se foi no corpo, se o corpo ficou aqui e foi só a mente dele, ou a alma.
Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Por que ele repete? Ele está dizendo, foi algo tão espantoso que eu nem sei descrever direito. Ele foi arrebatado. E a expressão aqui é uma expressão que a gente vê aonde? Lá em Gênesis 5. Quem é que foi arrebatado sem ver a morte? Não. Arrebatado, irmãos, é um termo que às vezes a gente vai se assustar. Significa sequestrado. Ele foi tomado. Ele não esperava aquilo. E ele foi tomado. Ele foi arrebatado ao paraíso. E ao paraíso aqui é um sinônimo. Terceiro céu, paraíso, seio de Abraão, Nova Jerusalém. São sinônimos. Ele foi arrebatado ao paraíso. É o lugar que a gente quer estar. Tem gente que diabolicamente é influenciado pela nossa cosmovisão mundana, muito em virtude da televisão, de que o céu vai ser um lugar chato, que a gente vai ficar sem fazer nada, só dando glória a Deus e aleluia. É sério que você pensa isso no céu? Irmão, se o ser humano caído consegue construir prédios, consegue produzir máquinas com uma porcentagem tão pequena de inteligência, se comparado com as pessoas glorificadas, você acha que o céu vai ser chato? Você não entende nada do céu. O céu vai ser muito legal. O céu vai ter uma alegria tão maravilhosa que a ideia da Bíblia é assim: você passa um dia no céu, como se tivesse dia. Eu estou trazendo isso para a nossa realidade, que fique bem claro, porque a gente não sabe a ideia de o tempo no céu. Mas vamos imaginar um dia no céu. Meu Deus, que maravilha, o melhor dia da minha vida. Amanhã não pode ser melhor do que hoje. Vai ser. Aí você passou uma semana no céu e disse, agora é maravilha. Se continuar assim, vai ser maravilhoso. Não, mas vai ser melhor ainda. 1000 anos. E você diz, se esse milênio se repetir, vai ser maravilha. Não, mas ele vai ser melhor ainda. Essa é a ideia do céu. É uma alegria gradativa, eterna. Assim como no inferno é um sofrimento eterno. Por isso que a referência do inferno é: o verme não morre, o fogo não apaga. E a ideia do céu é o oposto. A alegria, ela nem estabiliza, ela constantemente cresce. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Para o pessoal que gosta de língua estranha, ele ouviu palavras inefáveis. E aqui, quando ele fala inefáveis, não é que ele não entendeu, é que ele não conseguia pronunciar, ele não conseguia falar, ele não conseguia traduzir. Ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto antes e ele não sabia o que dizer. Eu vou dar um exemplo. Se você pega um índio que viveu o tempo todo longe da cultura, que nunca passou um dia sequer na civilização, como a gente chama, né? Se é que a gente pode chamar de civilização, que ninguém é civilizado hoje. Mas se você pega esse índio e aí você bota ele na frente de uma televisão, ele vai pegar e vai olhar para trás da televisão. Por que ele vai olhar atrás da televisão? Porque ele vai dizer, essa imagem está vindo de onde? É que esse povo... Agora as televisões são bem finas, né? Mas antigamente, que era aquelas caixotes, você bota um índio ali, mas ele não sabe com a televisão. É como uma história verídica de um índio que foi o assassino de um evangelista e que se tornou um dos melhores amigos do filho desse evangelista que ele assassinou. Todos vocês sabem, Tim Elliott, a história dele e desse índio que foi alcançado pela graça. Esse índio foi levado pelo filho dele para os Estados Unidos. E eu já falei para os irmãos. Aí ele vê o filho passando um supermercado enorme, como o que Paulinho faz para o mês todo, e fazendo a mesma coisa que Paulinho faz.
pegando um pedaço de plástico e mostrando para a mulher do caixa e ela deixando ele passar com as compras. Ele nunca tinha visto isso. Porque como é que se faz nas civilizações antigas? Era troca. Olha, eu vou lhe dar um saco aqui com semente de feijão, você vai me dar um saco com semente de milho, e eu vou te dar isso, e você... Era o que a gente chamaria de escambo. Mas ele passou tudo, mostrou um pedaço de plástico e ela deixou você passar. Rapaz, que é isso? Porque ele não entende o sistema econômico de banco, de dinheiro virtual. Ele não entende isso, a economia moderna. Ele viu apenas uma cena que ele explica da seguinte forma: olha, o camarada passou no mercado, mostrou um pedacinho de plástico e passou com as compras. Eu vi, eu estava lá. Você tem esse pedacinho de plástico? Então você viaja para qualquer lugar. Não precisa nem carregar dinheiro. Você não precisa trabalhar nunca mais. É só ter esse pedacinho de plástico. Amém? Me dá um pedacinho de plástico desse. Você não precisa trabalhar, você não precisa fazer nada. Você só mostra a ele, o que você quiser, você pedacinho de plástico. Essa é a visão dele. Ele nunca tinha conhecido a nossa realidade. A ideia aqui é a mesma. Paulo não consegue descrever. Por quê? Porque o céu é totalmente diferente do que a gente espera. Por mais que a gente fale, o céu vai ser muito legal, o céu vai ser maravilhoso, a gente vai ter moradas, é o que a gente consegue entender. Jesus diz, eu estou indo na frente preparar a morada de você, então tem casa lá. Mas a gente não sabe, vai ser casa de andar? Vai ser casa tudo térrea? Vai ser um edifício bem grandão de 100 andares, de 1000 andares? Porque aqui no planeta Terra a gente tem limitações de material, limitações de intelecto. Eu não consigo construir um prédio de 1000 andares. Não tem arquitetura para isso. Mas se Jesus quiser, ele faz. Eu não consigo construir um prédio que fique flutuando. Mas se Jesus quiser, o céu pode ter isso. Então, a gente não sabe. A gente sabe que tem casa lá, que a gente vai morar lá. A gente sabe que, para os irmãos que gostam de comer, amém? Ou sou eu que gosto de comer? A gente vai comer também no céu. Por quê? A primícia daqueles que vão morar no céu, quem é? Quem é, irmão? Jesus. E quando Jesus ressuscitou, o que foi que ele fez? Ele comeu. E é dito que lá vai ter uma árvore, que a gente vai se alimentar dela. A árvore da vida, que estava lá no Jardim do Éden. Ele vai estar lá no céu também. Vai ter um rio, que a gente vai poder beber água. Rio da água da vida. Vai ficar no meiozinho assim da cidade celestial. Isso está descrito na Bíblia. Então Paulo viu isso. E aí ele diz agora, os quais não é lícito ao homem se referir. Não é lícito. A única pessoa que foi para o céu disse, olha, o que eu vi foi para mim. E eu não posso falar para mais ninguém. Por quê? Porque o céu não é para pessoas que são apaixonados pela maravilha do céu, mas é para aqueles que amam a Cristo. Não é porque a gente está fugindo do inferno e procurando um lugar bom. Não. A marca dos regenerados é eles amam a Cristo. Inclusive, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele usa essa expressão: maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Não é maldito todo aquele que vai para o inferno. Não. Eles vão para o inferno porque eles não amam a Jesus. E quem vai para o céu, ele foi regenerado. E nesse novo coração, o que é que bate lá? Eu amo a Cristo. Eu não sei explicar, mas eu amo a Cristo mais do que a mim mesmo. Nesse meu novo coração é assim que acontece. Então é essa a ideia do céu. De tal maneira, de tal coisa, perdão, quero concluir já aqui essa parte. De tal coisa eu me gloriarei, não porém em mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Paulo, você é o cara, Paulo. Você teve essa visão. Paulo, você é demais. Eu não. Eu sou de menos. Eu sou tão fraco que eu preciso todos os dias ser fortalecido por Cristo e ser alimentado pela sua graça. Pois
Se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Nós estamos vivendo dias onde uma característica da nossa sociedade tem ficado cada vez mais evidente, que é a tendência a criarmos ídolos. Então você olha para um jogador de futebol, você é uma criança que gosta de futebol, e você olha para aquele jogador de futebol como se ele fosse a realização de todos os seus sonhos. Como se ele fosse a principal referência da sua vida. Fazemos isso com jogadores de futebol, cantores, líderes religiosos. Paulo disse: não faça isso comigo. Eu não sou isso. Não me bote em pedestal nenhum. Eu estou de joelho constantemente diante de Cristo, que é o meu Salvador. E literalmente tentaram fazer de Paulo um Deus. Vocês sabem dessa história. Quando Paulo chega em uma determinada cidade, ele vê um aleijado, ele prega o evangelho, esse homem tem fé, e a Bíblia descreve, ele viu um homem que tinha fé para ser curado, e ele disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E quando eles presenciaram esse milagre, eles começaram a dizer: os deuses desceram até nós. E começaram a dizer que Paulo era um deus e que Barnabé era outro deus, e queriam sacrificar animais em homenagem a eles. Paulo não deixou. Se a gente não é Deus coisa nenhuma, nem esses deuses aí que vocês estão dizendo são deuses, só existe um, que é Cristo Jesus. Eles ficaram com tanta raiva porque disseram que os deuses dele eram de mentira, que fizeram o que com Paulo? Apedrejaram. E aí depois a gente se pergunta: eu não entendo porque o inferno vai estar tão cheio e o céu não vai tanta gente assim. É sério? Você não entendeu porque poucos são salvos? Você já olhou para a realidade do mundo? Apresenta o evangelho verdadeiro para alguém. Tenta você, vamos imaginar aqui na nossa cidade, a gente tem um lugar que cabe muita gente, né? Que é a Arena Fonte Nova. Não sei quantas pessoas, mas eu acho que é em torno de 50 mil pessoas. Vamos imaginar que você lote aquela arena e aí você então pregue o evangelho verdadeiro. A probabilidade de você ser vaiado e sair aos gritos de fora, fora daqui, é enorme. Os líderes religiosos que lotam arenas, eles não pregam o verdadeiro evangelho, porque senão eles não lotariam arenas. Então, a realidade do céu, e agora eu quero, já caminhando para a nossa conclusão, mostrar que o céu é a consequência do que a gente está vendo em Lucas 16, de uma vida em que o cristão que ama a Cristo sofre por amor a Cristo aqui na terra. Olha o que está escrito na carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses. Os cristãos estão sem entender. Os cristãos de Tessalônica, eles estão meio que perdidos. Porque, Paulo, você falou que Jesus ele veio para nos salvar e a vida em Cristo é maravilhosa, mas, Paulo, as coisas estão ficando muito difíceis aqui. A gente está firme, a gente não retrocede, mas as coisas estão muito difíceis. Tanto que Paulo elogia o comportamento dos cristãos de Tessalônica. Nas duas cartas, esses cristãos são elogiados porque eles permanecem firmes. Apesar de Paulo ter ficado tão pouco tempo em Tessalônica pregando o Evangelho, mas a igreja de lá era uma igreja firme em Cristo. E aqui ele fala no versículo 3, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses: irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Essa é a igreja verdadeira, é uma fé crescente. Ela não estabiliza, ela não retrocede, ela avança. E o vosso mútuo amor
o vosso mútuo amor. E as pessoas da igreja, elas se amam. Para uns, para com os outros, vai aumentando. Imagine, irmão, eu amava tanto você no ano passado, mas agora eu te amo mais. Parece que está escrevendo vocês. Amém? Aleluia! Oh, glória! Parece que, acho que é a igreja, os irmãos que se reúnem no alto das pombas. Olha que é essa casa aqui. Vai aumentando de tal ponto que nós mesmos, olha Paulo, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Olha, Paulo quando chegava na igreja, ele dizia, rapaz, os crentes de Tessalônica, os crentes do alto das pombas, aí são crentes. Tem o pessoal lá da Galácia que está abandonando o primeiro evangelho, mas na Tessalônica, ali são crentes. Parece que é você, né? O pessoal lá do alto das pombas, os bichos estão ficando vivos. Tiraram ele da boca do rio, rumaram para lá, vivo. Já leu assim, dessa forma? Não, pastor, nunca li dessa forma maluca que você está falando, não. Mas era assim que Paulo está escrevendo. Ele se gloriava nas outras igrejas, quando ele falava da igreja de Tessalônica, à vista da vossa constância na fé. Não tinha quente e frio, parece aquela brincadeira de criança, né? Fecha o olho, tá frio. Não, agora esquentou. São os crentes de hoje. Tem uma semana que, principalmente quando está passando por dificuldade financeira, então nem se fala. Não, eu vou ficar firme com Jesus. Já vi que as coisas estão tudo subindo de preço. Se não for Jesus na minha vida, eu não vou conseguir pagar as contas. Ô Jesus, pastor, bota mais culto na igreja, pastor. Pastor, bota uns 3 cultos no domingo, porque o sol não está dando. Domingo de manhã eu fico assim com fé, mas de noite, vendo os preços subindo, dá um aperto no coração. Eu quero outro culto. Mas aí a pessoa recebeu um aumento ou teve uma pequena estabilidade financeira no país. Pastor, tem muito culto. Acho que a gente podia diminuir, ficar à distância, né? EAD. Ensino à distância. Como tem inconstância na fé de muitos. Não, na Tessalônica não era assim. Na igreja da Tessalônica não era assim. Em todas as vossas perseguições, eles eram perseguidos. Os tessalonicenses eram perseguidos. O próprio Paulo foi perseguido quando estava em Tessalônica. É só você ler Atos. E nas tribulações. E aqui é interessante, porque o cristão ele tem um sofrimento externo, que a gente chama de perseguição, e ele tem um sofrimento interno, que a gente chama de tribulação. Aquele sofrimento que a gente tem com a gente mesmo. Pensamentos, angústias, sabe? Quando a gente pensa que vai acontecer alguma coisa de ruim e ela nunca acontece. E a gente fica angustiado e a gente se treme. Eu falo que eu tenho isso, irmão. O mundo diagnosticaria como síndrome do pânico. Você fica muito ansioso com alguma coisa, né? Você fica assim, pastor? Fica assim mesmo. Aí eu oro. Tribulações que suportais, eles suportavam. Por quê? Se você estiver vivo em 2023, receba. O que, pastor? Pensa, tribulação. Mas é pensa. É pensa ser atribulado por amor a Cristo, amém? Não, pastor, amém. Eu vou orar. Eu quero na Bíblia textos que me deem. Jesus, dá-nos graça. As tribulações que suportais. Versículo 5, olha que coisa linda isso. Pastor, o senhor disse para mim que ia falar do céu e está falando de sofrimento. É porque você não está entendendo o que é o céu então. Eu estou falando do céu para você. À vista da vossa constância na fé, vocês passam perseguições, tribulação, vocês suportam. Versículo 5, sinal evidente do reto juízo de Deus. O que é o céu? É o reto juízo de Deus. O que foi que a gente leu em Lucas 16? Um pobre que sofria o tempo todo e que cria em Cristo e morreu. Tudo do céu. E aí a gente vê um rico que dizia que cria em Deus, mas só vivia para satisfazer a si mesmo. E morreu e foi para o inferno. Isso é o reto juízo. É um juízo que não faz curva.
é um juízo que não favorece a uns em detrimento de outros. A nós cristãos só fazemos a vontade de Deus pela graça de Cristo. Não temos nada do que nos gloriar. Amém, é verdade. Mas a gente se esforça para fazer a vontade de Deus. E só quem está fazendo a vontade de Deus sabe como é doloroso. A gente não briga só do lado de fora, mas a nossa briga maior é do lado de dentro. Eu tenho que arrancar o meu olho, eu tenho que decepar o meu pé, a minha mão, eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo, para que naquilo que eu conheço, eu mesmo não seja reprovado. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O céu. A gente vai para o céu, e lá no céu é o reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. O justo é salvo com muita dificuldade. Se de fato, versículo 6, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga, é o que a gente está estudando em Lucas 16. Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Quando nós estamos em Cristo, que fique bem claro. Então, a pessoa botou som alto na hora da igreja. Quem botou som alto na hora da igreja vai para o inferno. Não. A gente vai dar um bom testemunho. Quem sabe Deus nos concede a oportunidade para evangelizar e essa pessoa pode ser salva. Mas se ela continuar longe de Cristo, ela vai morrer, vai para o inferno mesmo. Mas a gente vai fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Preste atenção. Versículo 7. E a vós outros, vocês, amém? Cristãos de Tessalônica, vocês que sois atribulados. Alguém aqui é atribulado ou sou eu? Às vezes a gente tem esse jargão que pessoas que não estudam a Bíblia às vezes usam. E, por favor, não dê esse mau testemunho. Você pega um ímpio que está fazendo alguma impiedade, você diz, atribulado. Não, ele não é atribulado. Atribulado é você, se você é crente. Ele é endemoniado. Ele deve estar sob a influência do demônio, se não tiver possuído pelo próprio demônio. O ímpio. Mas o cristão, eu e você, se somos de verdade, eu quero acreditar que sim, nós é que somos atribulados. Agora. E a vós outros que sois atribulados, alívio. Olha, e esse alívio vem aonde, irmãos? No tempo da bênção. Porque assim, eu passei muita dificuldade, eu estou em cesta básica. Mas aí então eu descobri uma forma de ficar rico e hoje eu vivo na bênção. Eu vivo igual ao rico da parábola. Mas eu vou pro céu, viu? Você é o quê, rapaz? Não, pastor, eu já tive meu tempo de luta, ó. 10 anos, ralando, correndo atrás. Hoje eu estou na bênção. Hoje eu tenho 20 casas de aluguel, eu estou na bênção. Hoje eu estou na minha bênção. Meu filho, você está na bênção agora, cuidado, viu? Então, versículo 7. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Percebeu? O céu é o lugar que nós desejamos estar. É onde a gente vai ter alívio. Todas as nossas dores cessarão. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Não é bonito isso? O céu vai se manifestar, irmãos. E aí não tem mais choro, nem dor, nada. A gente vai ver daqui a pouco, se Deus permitir. E ele diz aqui, há uma conexão entre o que a gente fala hoje e o que foi falado na segunda, que é céu e inferno. São verdades inseparáveis. Se existe céu, existe inferno. Se existe inferno, existe céu. Versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Olha, não conhecer a Deus é pecado? É. E aqui as pessoas costumam lá dizer que é injusto
E a gente sempre ouve do índiozinho. E a gente poderia dizer do islâmicozinho, o budistazinho, o ateuzinho. Nunca ninguém pregou o evangelho para ele. Ele vai morrer, vai para o inferno. Vai. Porque pelas coisas criadas, eles já deveriam buscar a Deus. E se eles buscassem, eles encontrariam. De maneira que quem não busca o Senhor é culpado por não buscá-lo. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Perceba que quando Isaías fala isso no capítulo 55, isso vem num capítulo de aparentemente só maravilhas, né? Vocês têm fome, venham comer, venham beber, venham se satisfazer. Ele diz, olha, enquanto ele está perto. Então quando você apresenta a realidade do Evangelho, venha para Jesus, amém, eu quero ir para Jesus. E a gente faz o quê? Renuncia a tudo, tome essa... Não, aí não. Você nem termina. Você nem fala, siga Jesus. Quando você fala já, renuncia a tudo, tome a sua... Não, peraí, nem termine, porque a primeira eu já não vou fazer. Eu não vou renunciar a nada. Tomar a cruz, Deus me livre. Seguir Jesus nesse caminho de abnegação, de jeito nenhum. O meu Jesus, ele traz a minha bênção de bandeja. O Jesus moderno dos evangélicos de hoje é praticamente um garçom de bênçãos. Não, eu pedi para ele que ele fizesse assim, eu pedi para ele um trabalho assim, eu pedi para ele isso assim, eu pedi, e aí ele tem feito, que eu tenho assim um pacto com ele. Não, quem faz assim é o cão. Você se dedica a ele e ele dá as coisas para você se agradar aqui na terra, porque ele sabe que você vai para o mesmo lugar para ele, que ele depois na terra. Cuidado, porque foi assim que o diabo tentou a Jesus. Se prostrado me adorardes, tudo te dareis. Deus nunca disse isso. Quem disse isso foi o diabo. Mas o Deus dos evangélicos modernos vive dizendo isso nos cultos. A campanha de 7 semanas, ele vai te dar. Ele não disse que ia te dar se você vier 7 semanas. Se você vier 365 dias num ano, ele não é obrigado a nada. Imagine 7 semanas. Então aqui ele continua e termina em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não. E aqui tem que ter um alerta. Eu conheço. Sou um evangélico. O grego lá, você vê, é verdade. E lá é verdadeiro evangélico, viu, irmão? É verdade. O pastor é meio maluco, mas ele prega na Bíblia. Sim, e você obedece? Porque não é só conhecer. Não é só dizer, eu conheço a sã doutrina. Eu conheço o caminho que Jesus veio abrir para nós. Mas você obedece? Porque Jesus mesmo que disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, só isso? E me segue. Não adianta só ouvir a voz, e você não seguir. E ouvir e seguir significa obedecer. Aqui está incluído um grande número de evangélicos que dizem conhecer, mas com suas ações o negam. Em teu nome, se em meu nome, não. É o que ele vai dizer. Por isso, cuidado. John Bunyan retratou no livro dele O Peregrino, né? Ele escreveu vários livros, mas o mais famoso, O Peregrino, que virou filme, desenho bíblico, que ele viu um caminho para o inferno na porta do céu. Que coisa triste é a pessoa conhecer o Evangelho e não obedecer. Mas você e eu sabemos que essa descrição é da maioria dos evangélicos, não a minoria. Mas se está escrito isso, por que tantas pessoas não obedecem? Porque para elas é mais importante a satisfação agora do que a satisfação vindoura. Porque para elas é mais importante satisfazer a eles mesmos do que encontrarem alegria em satisfazer a Cristo. Eu quero concluir essa passagem
o apóstolo Paulo dizendo: contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Olhe nós, quando vermos a Cristo, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. É o céu que ele está falando aqui. O céu é a reunião eterna dos crentes com Cristo Jesus. Começa aqui a alegria, mas a parte que a gente usufrui aqui é tão pequena se comparado com o que está preparado. Eu queria já concluir, mas antes eu quero passar com vocês. A gente vai concluir em Apocalipse 21, amém? Mas me deem apenas alguns minutinhos. Vá rapidamente, se você puder, em Filipenses. Pastor, como eu posso usufruir um pouco que seja do céu aqui na terra? Eu vou te mostrar. Filipenses, capítulo 4. Essa passagem é muito conhecida, mas vamos ver se a gente tem estudado ela da maneira correta. Versículo 4, Filipenses 4:4, amém? Todos encontraram? Alegrai-vos sempre. Tem algum povo que é mais alegre do que os crentes? Não. O cristão verdadeiro, ele é ao mesmo tempo a pessoa que mais chora e a pessoa que mais se alegra. Porque ele olha para os seus pecados, ele olha para o pecado do mundo, ele chora, ele sofre. Como Isaías, ele diz: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros e moro no meio de pessoas de puros lábios. Essa realidade do pecado dominando a criação e do pecado muitas vezes querendo nos dominar, traz para nós cristãos intenso sofrimento. Mas ao olharmos para o nosso Salvador, a gente sempre terá intensa alegria naquilo que Ele faz, inclusive por nosso intermédio. Por pura graça, mas Ele faz por nosso intermédio. Alegrai-vos sempre no Senhor. Em quem a gente se alegra? No dinheiro? Na saúde? Não, no Senhor. Percebeu porque não tem motivo? A alegria do cristão é constante, porque ela é do Senhor. Aí Paulo diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que ele tem que dizer isso? Porque a gente fala: irmão, fique alegre. Irmão, eu estou falando para ficar alegre. Ah, tá bom, agora eu entendi. A gente parece que tem que pegar no tranco, né? A gente fala: alegrai-vos no Senhor. Sim, Paulo, agora fala outra coisa. Não, eu não posso ir para outro assunto se você não começar a se alegrar. A ideia do texto é essa. Mas Paulo, como nos manter alegres, sabendo que você está preso? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso. Como nos manter alegre, Paulo, diante de tantas tribulações que você sabe que a gente tem passado? Aí ele vai dizer a forma. Não é fórmula, é forma. Maneira, caminho. O caminho que Paulo está dizendo aqui para a gente é como percorremos ou percorreremos o caminho apertado. Seja a vossa moderação. O cristão verdadeiro, ele experimenta o céu sendo o quê? Moderado, equilibrado. Então você nunca vai ver um cristão nem um cristão ele é moderado. Ele não se desespera e também ele não entra em êxtase por nenhum tipo de alegria. Irmãos, eu acabo de saber que você foi o beneficiado com um dinheiro que você nem sabia, tem 10 milhões na sua conta. Aí a pessoa bota a mão no coração e diz: vai ter que ir para o hospital. E a alegria foi tão intensa. É verdade. Não sei se vocês lembram, antigamente tínhamos programas que tinham as promoções, né? Muitas donas de casa que faziam isso. Se você comprasse determinada marca, você pegava o rótulo e escrevia. E aí, se você for sorteado, trocava a sua casa toda, né? Aí alguém te liga e diz:
vai trocar a sua casa toda. De repente, o que foi a pessoa de barulho? Tem gente que às vezes não aguenta. Então aqui ele está dizendo, ele é moderado, o cristão é moderado. Ele tem equilíbrio, domínio próprio. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está. Por que a gente tem que ser moderado? Perto está o Senhor. Você já viu quando um pai, que é pai mesmo, e uma mãe, que é mãe mesmo, está perto do filho, ele não vai fazer traquinagem. Mas se o pai e a mãe dão uma saída, de repente, começa a correr pro lado, gritar. Aí o pai chega de volta. E, gente, você não estava correndo na estante? Ah, não, meu pai pode vir. O cristão, ele tem essa consciência. O Senhor está perto. O céu está perto. Jesus está perto. Por isso eu não vou me desesperar. E ele continua e diz aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Às vezes a pessoa diz: pastor, eu estou me sentindo tão desmotivado para orar. Então sua vida está um mar de rosa, né? É como a pessoa que está doente e não quer tomar remédio. Meu filho, você está doente, tem um remédio, tome. Então, os cristãos hoje não seguem essa orientação tão clara. E Jesus já havia dito: vigiai e orai sem cessar, para não cair em tentação. Aqui Paulo segue a orientação e diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ações de graça só faz quem confia e quem tem alegria. Quem é que vai agradecer chateado? Obrigado. Não, a gente está alegre com Cristo. E a gente agradece a Ele. E a paz de Deus, não é qualquer paz, é a de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é isso? É uma antivisão do céu, que a gente em Cristo pode começar a viver aqui na terra. Essa paz de Deus que a gente receberá plenamente do céu. E agora eu concluo com os irmãos nesse trecho bastante conhecido de todos, Apocalipse 21, e que recentemente nosso amado irmão José, oremos por ele, ele está no hospital com seu avô. Ele pregou para a gente todo o livro do Apocalipse, inclusive o capítulo 21. O apóstolo João tem uma visão parecida com a do apóstolo Paulo. Eu vi no céu a nova terra. Eu vi novo céu e nova terra. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? O que foi que aconteceu que teve essa mudança? Vamos voltar para o capítulo 20, versículo 11, só para você entender o que está acontecendo. Eu vi um grande trono branco, isso é o juízo, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. O que foi que aconteceu com a terra e o céu que a gente conhece agora? Eles fugiram. Eles abriram o gás. Quem fica é outro. Não, diante de Deus. E aqui ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E a ideia aqui, irmãos, é tudo que tem te seduzido no mundo vai passar. Por isso, não coloque a sua alegria nessas coisas, porque você vai se decepcionar. É impressionante como, quando você conversa com um cristão hoje, pergunta o que traz alegria ao coração dele, dificilmente ele vai se referir a alguma coisa espiritual. O mar já não existe. A ideia aqui é: não existe separação entre os santos. Eles estão juntos em Cristo Jesus. E aqui ele diz, segunda coisa,
ele viu primeiramente o quê? Um novo céu, uma nova terra. E depois, nesse novo céu e nessa nova terra, tinha o que lá? Uma cidade. Qual a característica dessa cidade? Ela é santa. Percebeu como tudo na Bíblia está interligado? Como foi que lemos em Hebreus? Sem santificação, ninguém jamais verá o Senhor. Porque a cidade que a gente vai morar é santa. Porque aqueles que entram pela cidade santa necessariamente são santos. Não em uma santidade pessoal, mas santificados por Cristo Jesus, pelo seu sangue, pelo agir do seu santo evangelho, pelo crer e obedecer a sua santa palavra. Eu vi também a cidade santa, e aqui ela tem um nome, ela é a Nova Jerusalém. É tão estranho você assistir uma espécie de idolatria que os evangélicos hoje nutrem em relação a Jerusalém, que fica lá no Oriente Médio. Quando a pessoa é muito rica, numa igreja dessas grandes assim, ele é batizado no Jordão. O batismo no Jordão, ele pode custar 20 mil reais. Passagem, mais hospedagem, mais algum tipo de turismo religioso. Olha, vamos andar nos caminhos que Jesus percorreu na Galileia. Mas Jesus não disse para a gente fazer isso, disse? Ele disse para a gente pregar o Evangelho até os confins da terra. Não disse para a gente voltar para o Oriente Médio e se admirar. Mas a gente não quer obedecer a Ele. A gente quer criar, muitas vezes, o nosso próprio caminho de salvação. Aí está o motivo porque tantos que se dizem cristãos jamais verão a face graciosa de Cristo. Aqui ele diz: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém. E aqui, diferentemente das cidades que brotam da terra, essa desce do céu. As cidades da gente, além da gravidade, o que é? A cidade está onde? Está na terra. Existe uma força que puxa a gente para o centro do planeta. A gente chama essa força de quê? De gravidade. É por isso que esse meu celular aqui, ele não flutua. Se eu largar ele aqui, ele vai cair. Por isso que quando você pula, você não voa, você cai. É uma força que te puxa. Essa cidade, ela desce do céu, indo contrário a todas as leis da natureza conforme a gente conhece elas. Tudo novo. Da parte de Deus, ataviada. Ataviada significa bonita, preparada, ornamentada. Diferentemente da casa adornada e vazia, essa casa jamais ficará vazia. Nunca esteve vazia. Ela é preenchida pela presença de Deus. E todos os que lá estiverem também serão preenchidos por essa mesma presença. Ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Por isso que Paulo fala do casamento como uma referência entre a união de Cristo e a igreja. Então ouvi uma grande voz vinda do trono. O trono de Deus fica lá no céu, dizendo: eis o tabernáculo. A palavra tabernáculo, que a gente hoje em dia tem uma ideia muito religiosa dessa palavra, né? A gente costuma falar que o tabernáculo é uma igreja, né? Um lugar onde a igreja se reúne. A ideia de tabernáculo, o verbo tabernáculo no original significa habitação. Então a ideia aqui é: eis a habitação de Deus. A gente vai morar junto com Ele. Isso que é o céu. O céu não seria o céu se Jesus não estivesse lá. Isso que é maravilhoso. Às vezes a gente não entende. A gente olha para a vida de Moisés e a gente vê os erros que Moisés cometeu e a gente não percebe como o coração de Moisés era um coração transformado pela graça de Cristo. Moisés, quando o povo se desviou, logo depois de chegarem
num lugar seguro, né, depois de fugirem dos egípcios, e Deus destruiu os egípcios, aquele povo começa a se desviar, e Deus então diz: ó Moisés, eu vou destruir o povo, eu vou acabar com o povo. E aí Moisés clama e diz: não, Senhor, não faz isso não, o seu nome, o Senhor disse que levaria a gente para uma terra onde mana leite e mel, e agora o Senhor destrói o povo, e aí como é que vai ficar o seu nome? E aí Deus diz para Moisés: ó Moisés, então o negócio é o seguinte, eu vou fazer tudo que eu prometi, esse povo vai chegar lá, a terra está lá, vocês vão ganhar a terra, vou mandar um anjo, e ele vai dar a vitória para vocês, vocês vão ter tudo que eu prometi, mas eu não vou com vocês. Moisés disse: de jeito nenhum. Você imagina essa proposta sendo feita para o evangélico de hoje? Olha, o negócio é o seguinte, você tem 30 anos, né? Eu vou fazer você viver até 120 com a mesma aparência de 30 e vou te tornar a pessoa mais rica do planeta, de maneira que você vai se satisfazer com todos os deleites que a Terra pode proporcionar. Mas no final você vai para o inferno, e dos 30 aos 120 anos você nunca vai ouvir falar de mim. O evangélico diz: onde é que eu assino? Ele só quer receber a sua cura, a sua bênção, o seu escape em relação a algum sofrimento. Ele ainda não entendeu que sem Cristo nós não temos nada, e que Cristo é o nosso tudo, pelo menos deveria ser. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Está onde? Está como no plural. Por isso que não tem espaço na igreja para nenhum tipo de preconceito, para nenhum tipo de divisão geográfica. Eu acho tão assim surreal para mim, né? O atual presidente, ele foi eleito com o voto massivo dos evangélicos, e o bordão, né, a frase era Brasil, não, era Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Uma coisa assim. Como assim Brasil? Querendo, né, enaltecer essa ideia de pátria amada Brasil. Não, o cristão, ele não tem mais isso. O cristão, ele olha todos os países do mundo como uma seara que já está pronta para a colheita. E a gente vai pregar em qualquer país com o mesmo amor e a mesma motivação. Não, eu gosto de pregar no Brasil, que é o meu país. Quando o brasileiro se converte, eu me alegro. Mas se for um paraguaio, se for argentino, então, tem esse pessoal do futebol que tem essa rivalidade com o Brasil e a Argentina. Não, para Argentina eu nem prego. Uruguai, então. Como assim? Não entendi. Não tem mais divisão geográfica. Você é crente agora. A igreja não tem espaço para preconceito de nenhuma espécie. Serão povos de Deus, plural, povos, etnias diferentes, e estão lá na presença de Deus, porque Cristo uniu a eles. Versículo 3 ainda: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Percebe? Aqui há uma repetição. Deus vai estar com eles, mas ela já não é a habitação de Deus, é a habitação de Deus, e Deus vai estar lá. Por quê? Porque podia ser a habitação de Deus e a gente chega lá e Deus vai embora, porque Ele não quer viver com a gente. A gente não quer compromisso com santidade, e Deus só se relaciona de maneira santa. Não, aqui não tem espaço para isso. Versículo 4, já concluindo, olha o retrato do céu. Quando você vai definir o céu, não tem palavras para a gente definir. Foi a vontade de Deus que só soubesse do céu aqueles que entrarem pela porta naquele grande dia. Até lá, a gente tem apenas uma comparação, uma série de analogias para a gente tentar compreender essa realidade vindoura tão maravilhosa que é o céu para os crentes. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Por quê? Porque os crentes sofreram principalmente, se você é crente,
você sofre principalmente consigo mesmo. Por mais que seja difícil suportar determinadas coisas que os outros nos façam, ninguém fará um crente sofrer tanto quanto ele mesmo. Meu Deus, eu não devia ter mais esse tipo de pensamento. Meu Deus, eu não devia mais ter esse tipo de desejo. Meu Deus, eu não deveria mais agir desse jeito. Esse é o choro do crente. Certeza, ele deveria ser santo. Eu e você deveríamos ser muito mais santos do que somos hoje. Se é que já fomos regenerados. Quero acreditar que sim. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte? A morte, irmãos, na Bíblia faz ideia de separação. A morte espiritual foi a separação de Adão e Eva de Deus, por meio da expulsão deles do jardim do Éden. A morte física veio 900 e alguns anos depois para Adão, que foi a separação do corpo e da alma. E existe a terceira morte na Bíblia, que é a morte eterna, que é a separação para sempre da face graciosa de Deus. E as pessoas estarão agora na presença de um Deus irado por toda a eternidade. E a morte já não existirá mais separação nenhuma, de nenhuma espécie no céu. Não haverá luto. Por que não haverá luto? Parece consequente, parece redundante, mas a ênfase é isso mesmo. Não haverá luto porque não tem morte. E por que não tem morte? Porque não tem pecado. A morte é consequência do pecado. Foi que Deus disse para Adão: não coma, não me desobedeça, porque se você me desobedecer, você vai morrer. A morte é consequência do pecado. Se não existe pecado, não existe mais morte. E não existe mais luto. E o luto é o quê? É o sofrimento pela morte. Nem pranto. O que é um pranto? É um sofrimento forte, um sofrimento audível e visível. Não vai haver. E nem dor. Hoje, por exemplo, eu estou pregando para vocês aqui cheio de dor. Que eu estou com uma contração muscular nas costas e estou com um torcicolo muito forte. No céu não tem mais isso. No céu não tem nenhum tipo de dor, seja ela física, seja ela emocional. Não vai ter mais. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova ou novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. Por que ele diz isso? Porque aquilo que está escrito na palavra de Deus está escrito para nós que cremos. Não está escrito para os ímpios. Está escrito para nós, para que nós crescemos. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé é o firme fundamento daquilo que cremos. É a certeza daquilo que a gente espera, sem ver, mas a gente espera. Por quê? Porque está escrito. Está escrito. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Percebe, irmãos? Não tem nenhuma bênção maior no mundo do que ser considerado filho de Deus. Por isso que nenhum convite, nenhuma sedução, nenhum engodo de Satanás encontrará num cristão verdadeiro espaço. Porque o cristão verdadeiro já está totalmente preenchido pela graça soberana de Cristo. Quando Jesus fala coisas difíceis de se ouvir e difíceis de praticar, como está escrito em Lucas capítulo 14,
Se você ama mais seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos e filhas, irmãos e irmãs e a sua própria vida mais do que a mim, você não é digno de mim. A gente olha para isso como se fosse algo assim muito difícil de se fazer. Por quê? Porque a gente não tem noção do galardão, da recompensa que nos aguarda. Que o Senhor nos ajude a essa compreensão do céu. O céu é a consequência natural para aqueles que vivem com Cristo aqui na terra, assim como o inferno é a consequência natural para aqueles que viveram longe de Cristo aqui na terra. E a grande pergunta que deve trazer uma diligente resposta da nossa parte é: para onde estamos indo? Porque a gente já leu, e eu fiz questão de ler com vocês, não basta conhecer. Em 2 Tessalonicenses nós lemos: serão condenados os que não conhecem e os que não obedecem. Eu não falei ainda, provavelmente, se Deus permitir, domingo vamos tratar desse assunto novamente. Mas aqueles que conhecem e não obedecem terão um sofrimento maior ainda. Por quê? Porque conheceram. Foi dito para eles: faça isso e você viverá. E eles não fizeram. A gente falou hoje aqui, né, desse rico e Lázaro que está em Lucas 16, mas ainda no Evangelho de Lucas, mais adiante, você vai ver um homem rico, a gente chama ele de jovem rico, que se apresenta diante de Jesus querendo saber do céu. E aí, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele é: o que eu tenho que fazer para ir para o céu, Jesus? Jesus diz: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro te esperando no céu. Depois disso, vem e me segue. Aí você chega no céu, não é o que você quer? Aí ele disse: quem vai fazer isso é outro, eu mesmo não. Ele foi embora triste. Por quê? Porque ele não queria renunciar a nada e ainda assim queria o céu. E a gente vê muito isso na igreja. Pessoas que não amam, não perdoam, não são generosas, não têm nenhum desejo de ter um compromisso mais íntimo com Jesus e acham que vão para o céu. Não vão. Olha, irmão, se você tem que ser sincero, seja sincero com você mesmo. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar não à luz daquilo que achamos, mas à luz daquilo que está escrito. Segundo a palavra de Deus, nós estamos indo para onde hoje? Existem 2 lugares a se comparecer depois da morte. Para onde é que a gente está indo? A vida, ela é difícil. A vida é difícil para o ímpio. A vida é difícil para o crente. Mas o que a gente está falando aqui é uma dificuldade diferente que o crente passa e que o ímpio jamais passará. Porque não é o só passar por dificuldades que nos faz crente, é a maneira como nós passamos por elas, que diz se somos crentes. Porque a Bíblia diz que o sol nasce e se põe para os justos e para os injustos. Mas a diferença é: você é um servo de Deus, sim ou não? E esse texto está lá em Malaquias. Para muitos que estavam vivendo a fé cristã e muitas vezes achavam que Deus havia esquecido deles, por conta da vida difícil, muito mais difícil do que a dos ímpios que eles viviam. E aí o Senhor diz: vocês verão a diferença com que eu trato aqueles que servem daqueles que não me servem. E me perdoem o horário, mas já concluí. Olha, irmãos, eu gostaria que vocês saíssem aqui dessa noite com um senso de responsabilidade em relação ao que você tem feito
como o corpo de Cristo. A Bíblia vai dizer que todos têm talentos. Você pode ter 1, você pode ter 5, você pode ter 10, mas você tem talento e ele tem que ser usado para a glória de Cristo. E essa glória de Cristo é essencialmente demonstrada por meio da igreja. Você vai viver Cristo fora da igreja, amém. Mas você vai viver a Cristo conectado à igreja. Foi o princípio que nós aprendemos aqui na terça-feira. O ramo está na videira. Se ele estiver reprovado, aí sim ele é cortado e ele está desconectado e será queimado. Mas se você tem o privilégio de estar em uma igreja bíblica, você tem que começar a exercer seus talentos aqui. E o nosso exercício dos nossos talentos aqui inclui o evangelismo fora daqui. Mas o evangelismo fora daqui não exclui a nossa responsabilidade aqui. E por isso eu digo, não se enganem. Viverão no céu com Cristo aqueles que andaram e serviram a Cristo aqui na terra. Isso é o céu. Andar com Cristo. Nós vimos que a marca mais forte do céu é Deus habita conosco. Mas existe uma promessa para os crentes aqui na terra. Jesus está em nós. Essa é a esperança da glória. Por isso é importante, é imperativo que a gente se examine. E que diante de qualquer reprovação, a gente se arrependa. A ideia de irrepreensível não é aquele que erra. É aquele que, quando repreendido, ele se arrepende e busca fazer o que é correto. Todo aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Que o Senhor nos ajude a enxergar o céu da maneira correta e a ter sempre diante de nós essa realidade de que as nossas ações hoje determinam onde iremos passar o porvir. Amado Deus, nós oramos no nome de Cristo para que o Senhor nos conceda sabedoria, primeiramente para analisar a nós mesmos, se de fato estamos na fé. Ajuda-nos, Senhor. Nós sabemos que o céu é maravilhoso, que lá nós estaremos livres de todo tipo de pecado que hoje nos assedia, de todo tipo de dor que hoje nos aflige. Mas, Senhor, jamais estaremos lá se não andarmos contigo, Senhor Jesus, aqui. Por isso nos ajuda, Senhor Jesus, a andarmos contigo em obediência, em fé. Pois foi a tua palavra que nos ensinou que todo aquele que diz estar em Cristo necessariamente tem que andar como ele andou. Que possamos nos analisar à luz dessa afirmação. E então, Senhor, nos arrependendo, sermos perdoados e andar. E uma vez perdoados, possamos nos santificar cada vez mais. Pois o santo tem essa marca. Ele santifica-se mais ainda. Ó Senhor, que seja assim conosco. E que essa realidade maravilhosa do céu, que aguarda os teus filhos, nos motive a resistir aos manjares terrenos e principalmente a resistir à tentação de abandonar o caminho diante das dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a completar a carreira, combatendo um bom combate e guardando a fé até o fim, por meio de um bom testemunho cristão, de uma vida que evidencie luz e sal, como o Senhor disse que seria. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para você mesmo:
Amados irmãos, o céu e o inferno são logo ali. Por isso, reflita o seu aqui.